7h10, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o Lar Francisco de Assis, no Santa Etelvina, tem sofrido constantes assaltos. Recentemente, todos os violões da instituição foram levados. E agora os alunos e professores estão tentando se virar como podem para não perder as aulas. Os jovens são da comunidade Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Muitos vêm de famílias com baixa renda. Para alguns, é a oportunidade mais próxima de cidadania. Além de música, a instituição também oferece atividades como capoeira e hip-hop. Ao todo, são 70 pessoas que participam do projeto. Há poucos dias, o som dos violões parou de tocar. Entraram na calada da noite e furtaram os instrumentos. Nem a delegacia, que fica próxima ao local, inibe a ação dos criminosos. O problema é recorrente. E são espaçados os períodos, porque quando ocorre, nós fazemos os boletins de ocorrência e a polícia tem uma vigilância mais ativa, eles passam na rua, eles procuram realmente observar. E o que eles fazem? Eles esperam passar esse tempo, acalmar as coisas e depois eles dão outro bote. O professor de violão, Gentile Vieira, fala como a turma reagiu. Apesar da tristeza, eles deram um jeito de continuar. A gente estipula assim, ó, tu vai ficar um pouquinho, o violão agora vai ficar um pouquinho com o outro. E assim a gente foi levando. As aulas fazem parte da vida de alunos como Juliana Vieira, que é uma das mais antigas. Agora que terminou os estudos, quer ingressar em uma faculdade de música. Bom, aqui eu consegui aprender bastante coisa e o professor me motivou a querer seguir a carreira dele, porque ele acaba passando muitas coisas boas pra gente e eu amo música, então é isso que eu quero fazer da minha vida. Ao todo, são 18 violões, 9 já são da casa e os outros 9 os alunos conseguem emprestado ou já ganharam de presente. Mas acontece que a lista não finaliza por aí. Ainda existem 24 pessoas que não conseguiram se matricular no curso porque está faltando o equipamento. E Neude é uma dessas pessoas. A vontade de fazer as aulas será adiada mais um pouco. A gente está querendo muito participar do curso de violão. E a gente só não iniciou pela falta dos violões, que não tem. Não só eu e minha filha, outras pessoas também, que já estão matriculadas, mas não tem o violão. A caridade na arte e na vida. Mesmo com as dificuldades, o trabalho não pode parar. Muitos dessas pessoas que levam as nossas coisas, que assaltam, nós atendemos as suas famílias. As famílias frequentam a nossa casa, tomam o café da manhã, tomam a sopa e muitos só vêm aqui mesmo para se alimentar porque não tem em casa o que comer, né? E nós abraçamos, não tem como, nem sequer julgar, porque todos passam por suas dificuldades, né? E o nosso papel é atender a comunidade. E se você quiser contribuir para a doação de violões, entre em contato através do número 98413-7595. Anota aí, vou repetir para você, 98413-7595. E é espantoso o aumento da violência contra idosos aqui no Amazonas. Só nos primeiros 2 meses desse ano foram registrados mais de 40 ocorrências. Mas os idosos não estão sozinhos. Eles podem contar com a ajuda de uma delegacia especializada. O aumento foi de 50% em relação ao ano passado. Só em janeiro e fevereiro são 42 ocorrências entre agressões físicas, apropriação e desvio de bens, injúria e negligência. Agride a honra dele quando ele é chamado e ele é hostilizado, né? Nesse caso, discrimina o ser idoso. Então, com ele sentindo essa diminuição, essa ofensa, ele procura a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Então, nossos maiores casos são dos crimes contra a honra ainda. Os casos de agressão são os que mais chamam a atenção, como o que aconteceu essa semana no bairro Coroado 1, na Zona Leste. Uma idosa de 63 anos foi agredida com um soco no rosto e acabou lesionando o olho esquerdo. O responsável pela violência teria sido o próprio filho. Em casos como esse, a delegada explica que as vítimas são encaminhadas à delegacia especializada em crimes contra a mulher para que seja solicitada medida protetiva. Nos 2 primeiros meses deste ano, já foram 11 ocorrências desse tipo.
Esse idoso que ele se sentir ameaçado, ou se sentir hostilizado, ou sentir que ele não está sendo bem cuidado, né? Procure ajuda, procure conversar com alguém que possa trazer até a delegacia, ou que alguém, vendo uma situação dessa, possa fazer uma denúncia. De acordo com a delegada, a burocracia na hora de solicitar a medida protetiva acaba por atrapalhar o processo e constranger ainda mais o idoso. Ela diz que um passo importante é a aprovação da Lei 468 de 2016, que acrescenta ao Estatuto do Idoso o afastamento do local das agressões, assim como já acontece na Lei Maria da Penha. Esses benefícios que trazem a Lei Maria da Penha para a idosa, né, para a mulher idosa ou para qualquer mulher, vai se ampliar para todo idoso, né? Tanto idosa mulher, idoso homem, vão poder pedir unicamente aqui na delegacia e ter essa proteção completa. A violência ou violação de direitos contra a pessoa idosa pode ser denunciada no telefone 181 ou ainda pelo Disque 100. Se você sofrer esse tipo de abuso ou conhece alguém que esteja sofrendo, não deixe de denunciar esse crime. A denúncia pode ser anônima. E agora a gente vai falar de um caso absurdo que aconteceu lá no município de Manacapuru. Uma mulher foi presa após espancar a própria filha. O detalhe é que é apenas um bebezinho de apenas 6 meses de vida. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso revoltante para a gente. Fred, a mulher ainda tentou atrapalhar o serviço ali do Conselho Tutelar, né? Adriane, isso mesmo, tentou atrapalhar, ela estava armada com uma faca e foi para cima do conselheiro tutelar, que estava lá, inclusive com a presença da Polícia Militar. A PM impediu que mais um crime acontecesse. O conselheiro tutelar e a polícia conseguiram chegar no local depois que os próprios vizinhos denunciaram essa mulher, que tem 23 anos de idade e estava com a bebê dela de 6 meses no colo. A vizinhança ouviu o choro da criança e por isso decidiu acionar a polícia. Quando o conselheiro tutelar chegou ao local, viu que a criança estava numa situação bem difícil, inclusive com vários hematomas pelo corpo e sangramento. Foi na hora de passar a criança do colo dela para o conselheiro que essa mulher tentou reagir esfaqueando este conselheiro, só que a polícia conseguiu contornar essa situação. A mulher foi levada para a delegacia e a criança urgentemente para um hospital. Ela está internada lá em Manacapuru, mas deve ser transferida aqui para Manaus por conta da gravidade desses ferimentos, já que ela só tem 6 meses de idade. Existem vários hematomas na região da cabeça, o que traz a informação de que ela foi bastante violentada no que diz respeito a esta parte do corpo. Agora, essa mulher já é problemática, viu? Ela já perdeu a guarda de outros 2 filhos, porque há 2 meses ela deixou as crianças trancadas em casa e foi para uma festa. Aí a polícia, o conselho tutelar descobriram essa situação e por isso ela perdeu a guarda dessas crianças e agora mais uma vez surge esse caso de violência. Inclusive, o conselho tutelar de lá de Manacapuru nem sabia da existência dessa criança de 6 meses de vida. Foi uma surpresa quando o conselheiro chegou lá e viu que a mesma mulher que já tinha apresentado problemas do mesmo sentido, agora estava violentando essa criança de apenas 6 meses de idade, filha dela. E agora a polícia vai investigar um pouco mais esse crime e ela deve responder mais uma vez por conta desses maus tratos cometidos. E nesse caso, eu vi a foto em que a criança ficou totalmente com o rosto desfigurado. Nesse caso, vai além de maus tratos, né? Já é uma tentativa de homicídio, porque a gente está falando de um bebezinho de 6 meses que não tinha como se defender de uma agressão como essa, né? E aí na delegacia, depois a justiça, vão decidir por qual crime ela vai ser indiciada, né? Porque foi uma violência muito grave, muito severa contra uma criancinha tão pequena como essa, que é mais uma criança, infelizmente, que fica órfã, mas é melhor ficar órfã de pai e mãe que faz esse tipo de coisa do que continuar tendo a vida colocada em risco diariamente. Muito obrigada, Fred. A gente espera que agora o andamento desse caso, que acontece normalmente, é que a polícia encaminha para a justiça, vai para uma casa de acolhimento, um abrigo. Aí primeiro vão ver se alguém da família se interessa em ficar com a guarda dessas crianças. Aí, se não houver, vai para um processo de adoção. Muito obrigada pelas informações, Fred. E um sargento da Polícia Militar de 45 anos morreu na manhã de ontem em um acidente na rodovia M10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Ele pertencia ao efetivo do Batalhão de Guarda e vinha do município de Rio Preto da Eva. A repórter Paloma Mendonça tem outros detalhes.
O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã deste domingo, aqui na rodovia M010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva. O sargento da Polícia Militar, William Rodrigues da Silva, de 45 anos, que vinha do município com destino a Manaus, na sua picape, teria entrado na contramão e se chocado com um micro-ônibus. Ele teria ficado preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Sobre o condutor do micro-ônibus, as informações é que ele sofreu apenas escoriações e foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo. Até agora não se sabe também mais informações sobre o estado de saúde deste condutor. Os peritos do Departamento de Polícia estiveram aqui no local para saber quais seriam as causas desse acidente e eles encontraram dentro do veículo do sargento, além de uma pistola, latas de cerveja. O corpo do sargento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e aqui na rodovia o trânsito ficou comprometido por conta do acidente, mas por volta de 8h30 da manhã já estava parcialmente normalizado. E 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito no sábado. O caso aconteceu no ramal da Vivenda do Pontão, que fica no Tarumã, e envolveu uma picape e uma motocicleta. As pessoas que trafegavam na moto não resistiram aos ferimentos. O acidente foi por volta das 11h20 da manhã neste trecho, que fica logo no início do ramal da Vivenda do Pontal, aqui no bairro Tarumã. Segundo informações levantadas pelos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, uma motocicleta com pelo menos 2 ocupantes vinha nesse sentido da via em direção à saída do ramal. Enquanto isso, um veículo, uma picape modelo L200 Triton, vinha no sentido contrário da pista em direção a vários ramais e sítios que ficam nessa estrada. Foi quando os 2 veículos acabaram colidindo. De acordo com as informações de moradores da área e de algumas testemunhas que passavam aqui pelo local, o veículo, a picape, estava em alta velocidade, o que pode, infelizmente, ter causado esse acidente. A força dessa colisão foi tanta que os 2 ocupantes da motocicleta morreram na hora. Já o condutor da picape, mesmo depois de ter perdido o controle do veículo durante a colisão e tendo aí também um pneu furado por conta da batida, parou alguns metros depois do acidente. Ele permaneceu no local até a chegada da polícia e também até a chegada do Instituto Médico Legal. As vítimas foram identificadas como Anderson José de Carvalho, de 31 anos, e Leila Maria de Carvalho, de 53. Segundo os familiares, eles eram mãe e filho. Aqui no local, a gente pode ver como foi a intensidade dessa colisão. Isso porque alguns pedaços dessa motocicleta e também do veículo acabaram ficando aqui mesmo pelo canto da via. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver um pedaço do guidão da motocicleta, alguns pedaços aí também da lataria do veículo e aqui a gente consegue ver algumas marcas de freio. Esse caso, na verdade, o veículo, a picape envolvida no acidente, foi levada para a 20ª Companhia Interativa Comunitária, onde provavelmente deva passar por uma perícia. Já a motocicleta ficou completamente destruída. O Instituto Médico Legal esteve aqui no local e removeu os 2 corpos. E um homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A repórter Amanda Morim tem os detalhes. Esse caso aconteceu por volta das 6 horas da noite de sexta-feira, na rua Purus, aqui no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O homem de 44 anos, identificado como Ronaldo Alves Correia, estaria chegando em casa quando foi surpreendido pelos criminosos. Esses bandidos teriam chegado na comunidade em um carro, se aproximaram de Ronaldo e em seguida anunciaram um assalto. Testemunhas informaram que esses suspeitos teriam exigido uma mochila que estava com Ronaldo, mas ele teria reagido a essa ação criminosa. Os assaltantes, revoltados com a situação, decidiram punir a vítima e dispararam vários tiros e em seguida levaram os pertences e a mochila que estava com o Ronaldo. Os moradores da comunidade ficaram aterrorizados com essa situação e denunciaram o caso para os policiais da 27ª SICOM, que em
seguida se deslocaram até o local e isolaram a área. Os PMs conversaram com testemunhas e até mesmo a família de Ronaldo, que informou que ele estaria com uma quantia em dinheiro na mochila. Esse valor não foi especificado, mas seria utilizado para o pagamento do aluguel da vítima. Esse latrocínio agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal e, de acordo com os peritos da Polícia Civil, ele foi atingido com vários tiros na região da cabeça. E uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência sexual. O Fred Rocha continua ao vivo, vai trazer outros detalhes sobre esse e outros crimes, outros casos policiais que chamaram a atenção nesse fim de semana. Nesse caso específico da mulher, né, a suspeita, Fred, de que ela poderia estar grávida também, né? Sim, Adrani, existe essa suspeita. A Jaiara Prince da Silva Soares tinha 25 anos de idade. O corpo dela foi encontrado na rua Alfazema, lá no loteamento João Paulo, na zona leste da cidade de Manaus. Segundo informações de vizinhos, o local onde o corpo foi encontrado é bastante utilizado por usuários de entorpecentes. Inclusive, existe a suspeita também de que a Jaiara usasse drogas. A polícia foi até a área onde o corpo estava e lá constatou que a Jaiara estava sem as roupas íntimas, o que traz a informação de que ela pode ter sofrido violência sexual. Envolvido no pescoço da vítima, existia uma alça daquela caixa de picolé. A polícia acredita também que ela tenha sido estrangulada. Também foram as pessoas ali daquela área que passaram a informação aos policiais de que ela poderia estar grávida. Lógico que um exame é que vai apontar tudo isso. A polícia busca informações sobre quem pode ter tirado a vida da Jaiara e, por enquanto, ainda não tem nenhum detalhe sobre isso. Este é mais um caso que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma tentativa de assalto no Petrópolis, na Zona Sul, terminou com a morte de um bandido, o Douglas Silva, de 26 anos. Ele chegou ao local em uma motocicleta com um comparsa na garupa. Assim que entrou lá na mercearia para anunciar o assalto, ele já foi surpreendido pelo vigilante do local, que seria um policial militar. Esse vigilante disparou 3 vezes contra o Douglas, que morreu ali mesmo no local. A arma dele, inclusive, ficou ali e foi entregue à polícia militar assim que chegou lá onde a tentativa de assalto tinha acontecido. O comparsa dele, que também recebeu um tiro, pegou a moto e fugiu do local. A polícia ainda fez buscas, mas ele não foi encontrado. Um homem de 49 anos foi morto no Novo Israel, na zona norte da cidade de Manaus. O principal suspeito de cometer o crime é o genro dele. Segundo a polícia, este homem teve uma discussão com o genro quando ficou sabendo que a filha estava sendo agredida pelo genro, ou seja, que ela vinha sofrendo essas violências. Então, esse homem foi tirar satisfações com o genro. Houve uma briga inicial, uma discussão, a polícia militar foi acionada, a situação foi apaziguada, então esse genro foi embora. Mas depois que a polícia foi embora, retornou já armado e disparou 2 vezes contra esse homem de 49 anos. O principal suspeito de cometer o crime fugiu e por enquanto não foi encontrado. E é mais um caso que a DHS vai precisar descobrir. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente fala de Boi Bumbá. Garantido caprichosos já aquecem os tambores para o festival de 2019. E ainda tem os jogos da 4ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Aos 23 minutos, Fabinho, de cabeça, abriu o placar para o Nacional.